Muito bem, então vamos retomar a nossa caminhada. Nós estamos usando a Confissão de Fé de Westminster para nos guiar nesta série de estudos bíblicos de quarta-feira, nesses dias. Vocês já sabem que a Confissão de Fé pode ser uma boa ferramenta para estudar a Bíblia, porque ela organiza o conteúdo da Bíblia de maneira tópica. E isso facilita, não é? Então, cada capítulo da Confissão de Fé trata de um tópico da teologia bíblica. Hã? Falei quarta-feira? Eita. Olha, Jurandir, depois de 40 anos dando estudo bíblico na quarta-feira, vai demorar mais 40 para desacostumar. Pois é. É isso aí. O costume do cachimbo põe a boca torta, não é? Não é assim que diz o velho dito popular. Obrigado, Jurandir. Eu não tinha nem percebido. E nós estamos chamando essa série de Nossa Fé Comum, porque esse jeito de entender o ensino da Bíblia é que une os presbiterianos. Então, a nossa tradição entende desta maneira, interpreta desta maneira o conteúdo da Bíblia. Nós já estamos no 17º capítulo. Olha quantos tópicos nós já estudamos. Então, é o 17º tópico a ser estudado. E qual é o tópico que estamos estudando? A perseverança dos santos, não é? Então, esse é o tópico que nós estamos estudando. O primeiro parágrafo. Ok. Pensei que eu tivesse com o meu errado aqui, os meus slides. Mas o primeiro parágrafo é esse aí. Vamos nem ler novamente, porque nós já estudamos esse primeiro parágrafo, mas só assim a título de recapitulação. A doutrina da perseverança dos santos diz que aqueles que foram escolhidos por Deus na eternidade, por quem Cristo morreu, e aos quais Deus chamou eficazmente pela obra do Espírito Santo, essas pessoas, elas haverão de perseverar na fé até o fim da sua jornada terrena. Isso não significa que eles não poderão sofrer quedas, poderão, mas eles não cairão de maneira final, de maneira total e final, não é? Poderão sofrer quedas, mas pela graça de Deus, eles haverão de serem restaurados. Então, é isso que ensina a doutrina da perseverança dos santos. Aqueles que foram de fato salvos pelo Senhor, eles jamais perderão a sua salvação. Eles perseverarão até o fim. Eu disse na última aula que existem aqueles irmãos que acham melhor a gente chamar essa doutrina não de perseverança dos santos, mas de preservação dos santos. Porque alguns acham que perseverança aponta mais para aquilo que nós fazemos, nós perseveramos. Então, eles acham que o título da doutrina desta maneira dá um tom muito antropocêntrico. Mas eles acham então que preservação é um nome mais teocêntrico, porque nós perseveramos porque Deus nos preserva, não é? Então, em última instância, é o Senhor mesmo
quem nos protege, nos guarda e nos faz perseverar. Mas perseverança dos santos é um nome que já está solidificado. A gente não precisa ficar brigando para mudar o nome, desde que você entenda que nós só perseveramos porque o Senhor nos preserva, ok? Muito bem. Paramos aqui. Ah, esse ponto aqui nós não tratamos dele. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que os nossos irmãos lá que escreveram a confissão de fé coloca essa cláusula aí. Com toda certeza, aqueles que foram escolhidos, redimidos, chamados eficazmente, hão de perseverar. Então eu quero agora enfatizar esse pedacinho que está grifado. Com toda certeza. O que eu quero que você perceba é que a convicção da nossa tradição é que a perseverança dos santos é algo certo, é algo do que não devemos duvidar. Os verdadeiros crentes, os verdadeiros salvos, eles com toda certeza haverão de perseverar. Essa é a nossa convicção. Por que é essa a nossa convicção? Porque é isso que a Bíblia diz. Simples assim, não é? Nós cremos assim porque a Bíblia diz que nós podemos e devemos ter isto como certo. Esta deve ser a nossa certeza. Então, a tradição reformada parte do pressuposto de que do início ao fim a nossa salvação é uma obra que Deus mesmo realiza. É claro, a nossa certeza não está embasada em algo que nós fazemos. A nossa certeza está embasada no fato de que a salvação nossa, do início ao fim, é algo que Deus realiza. Então, algumas pessoas acham estranho a gente falar de certeza, não é? Pode até soar assim meio petulante, meio arrogante. Como é que esses crentes falam que têm certeza, não é? Mas é que eles partem do pressuposto errado. Então a gente tem que conversar sobre o nosso pressuposto primeiro. Seria petulante se eu dissesse que tenho certeza e o meu pressuposto fosse que a salvação é uma conquista minha. Então, se eu dissesse que a salvação é uma conquista minha e dissesse eu tenho certeza que vou chegar lá, cara, você é petulante, você é arrogante, não é? Porque indiretamente eu estaria dizendo que eu sou capaz de chegar lá. Então, quem trabalha com pressuposto diferente do nosso não nos entende. Então, antes de conversar sobre essa nossa convicção, a gente tem que acertar os pressupostos primeiro, não é? Tem que deixar claro, dizer, olha, eu não creio que a minha salvação dependa de mim. Do início ao fim, ela é uma obra que Deus mesmo realiza. Por isso eu posso ter a certeza, não é? Ah, então, é porque Deus me preserva, é porque Deus me segura, é que eu posso ter a certeza de que eu vou chegar lá, não é? Oi. Aham. Uhum. É.
vamos afinar aqui a sintonia fina. Nós queremos ser salvos, percebe? Ninguém é salvo sem querer ser salvo. E ninguém se perde querendo ser salvo. Nós queremos. Só que o nosso querer é algo que Deus realiza em nós. Entendeu? Então, a gente precisa colocar sintonia fina. Claro que nós queremos ser salvos. Ninguém vai para o céu sem querer. Vai querendo, não é? Mas esse querer, ele brota no seu coração por obra da graça de Deus. Sim, eu tô dizendo, eu sei que eu entendo o que você está dizendo, mas a gente precisa ser o mais preciso possível na formulação da nossa fé. Tem que ser preciso, não é? Nem sempre a gente é 100% preciso, senão você acaba dizendo coisa que você não quer dizer. Eu sei que a sua convicção não é essa, tá claro. É só uma maneira de evitar mal-entendido, não é? Mas isso está certo, olha. Só vai ser salvo quem quer ser salvo. Isso está certo. E não vai ser salvo quem não quer ser salvo. Se o arminiano diz isso, ele está dizendo verdade. Isso é verdade. Só vai ser salvo quem quer ser salvo. E não vai ser salvo quem não quer ser salvo. Até aí está correto. Agora a pergunta é: de onde vem esse querer? De Deus mesmo. Percebe? Esse é que é o ponto, é ser preciso, não é? Mas vamos lá. O nosso pressuposto, então, é o pressuposto de que é Deus quem nos salva. Por isso podemos ter certeza. Então veja como é que a Bíblia fala desta certeza. Filipenses 1,6. Alguém leia para nós em alto e bom som. Olha só, Carlos Sus, o que Paulo está dizendo. Paulo diz: eu estou plenamente certo. Paulo está dizendo: eu tenho certeza. Ele está dizendo aos filipenses que ele estava plenamente certo quanto à conclusão da obra salvadora que o Senhor havia começado neles. Eu tenho certeza, diz Paulo, que aquele que começou a boa obra em vocês, ele não vai deixar a coisa pela metade. Ele vai concluir aquilo que começou. A certeza de Paulo está não em alguma coisa que os filipenses pudessem garantir, mas naquilo que Deus estava fazendo. Então, o pressuposto dele é de que a salvação é uma obra que o Senhor mesmo realiza, não é? O apóstolo Paulo tocou nessa certeza em um outro momento, quando escreveu a Timóteo. Na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, verso 12, mais uma vez ele tocou nessa certeza. Alguém leia para nós? 2 Timóteo 1,12. As duas coisas estão aí também nesse texto, né, Yudei? Certeza, eu estou bem certo, não é? Estou bem certo de que o meu depósito será preservado, guardado até o dia da consumação. Mas por que ele estava certo? Porque Deus é poderoso para fazer isso. Então, o que lhe dava certeza era o fato de que a salvação é algo que um Deus poderoso está levando a efeito. Então, percebe que a fé bíblica, o cristianismo bíblico, ensina esta certeza.
Então, quando os nossos irmãos, lá que escreveram a confissão de fé, disseram que a perseverança dos santos é uma certeza, eles estavam pensando em textos assim. Eles estão aí reverberando o ensino da Bíblia, o ensino apostólico, não é? Então, qual é a convicção da nossa tradição? É de que os verdadeiros crentes vão perseverar e que isso é uma certeza. Opa! Agora vejam bem. Perseverar em quê? Preste bem atenção. Toda certeza que eles hão de perseverar nesse estado. Que estado? O estado de graça em que eles foram colocados por Deus, não é? Em Cristo Jesus. Nesse estado até o fim, e serão eternamente salvos. É muito importante esse pedacinho aí, porque ele nos lembra que a perseverança dos santos não significa que os salvos poderão continuar vivendo como bem entender e ainda assim serão salvos. Não, não é que eles poderão continuar vivendo como bem entender. É que eles continuarão no estado de graça. O estado de graça significa perfeição? Ainda não. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, a Bíblia diz. Então, ainda não é o estado de perfeição. O estado de graça significa estar imune a quedas? Também não. Não significa estar imune a quedas. O estado de graça significa que o verdadeiro crente lutará contra o pecado até o final da sua jornada. Ele será preservado nessa batalha. Pode sofrer golpes violentos, pode sangrar, mas ele continuará lutando, combatendo o bom combate até o dia final, lutando contra o pecado no seu entorno e lutando contra o pecado no seu próprio coração. Essa é a natureza da vida cristã. Então, quando a gente fala que o verdadeiro crente não perde a salvação, que ele vai ser preservado, que ele vai perseverar, muita gente pensa, então quer dizer que posso viver de qualquer jeito, porque no final dá tudo certo, vai acabar tudo bem. Não, não entendeu a doutrina. Os nossos irmãos estão dizendo que o que nós cremos é que eles hão de perseverar nesse estado. Isso é, no estado de graça. O que significa o estado de graça? Não significa perfeição, não significa isenção de queda, não é? Mas significa que ele vai combater o bom combate até o dia em que for chamado à presença de Deus. Ele não vai cair totalmente e não vai cair finalmente. Ele não será chamado à presença de Deus sem estar preparado. Está claro isso? Então, continua nesse estado de graça. Nesse estado, significa que eles continuarão lutando contra o pecado e se esforçando para agradar a Deus em tudo. Então, é ser preservado no estado de graça. 1 de Pedro 1,5. Alguém leia para nós. Preste bem atenção. Na semana passada, esse verso foi mencionado. E a nossa ênfase é que o poder de Deus nos preserva, não é? Diz aí que nós somos guardados pelo poder de Deus. Então, você não apostatou da fé até agora, não é porque você é forte, não. Você não apostatou da fé, não é porque você é capaz, não. Você não apostatou da fé porque o poder de Deus está guardando você. Agradeça a Deus todos os dias e peça proteção. Livra-me do mal, Senhor. Ajuda-me
no bom combate. Então, preste bem atenção. Você está guardado pelo poder de Deus. Mas guardado pelo poder de Deus mediante o quê? Que é ser guardado mediante a fé? É que ao ser guardado pelo poder de Deus, você continua crendo. Você continua na fé. Não é que mesmo que apostate, mesmo que abandone os caminhos do Senhor, ainda assim será salvo. Não, é que você será preservado, guardado mediante a fé. Você continuará crendo, continuará esperando e lutando, não é? Esperando no Senhor. Veja 2 de Pedro 1, 8 a 11. Preste atenção, Carlos, faça só uma pausa, só para a gente entender o contexto. Pedro havia dito aos seus leitores que eles deviam cultivar certas virtudes cristãs. Está aí no contexto imediatamente anterior. Depois de fazer esse apelo para o cultivo de certas virtudes, aí Pedro diz, porque essas qualidades, essas virtudes, se elas existirem na sua vida, e se estiverem sendo cultivadas, estiverem aumentando na sua vida, significa que você não vai ter uma vida cristã infrutífera. O conhecimento do Senhor não será um conhecimento estéril, será um conhecimento produtivo, vai produzir fruto na sua vida. Continue lendo. Se estas virtudes não puderem ser vistas na sua vida, se você não estiver cultivando isso, qual é a conclusão? Olha, se estas coisas não estão presentes e sendo cultivadas, olha, ou você é míope, não está enxergando direito espiritualmente, ou então, quem sabe, você é um cego. Ou seja, talvez você não seja cristão se essas coisas não estiverem sendo cultivadas. Continue lendo. Por isso, para que você para que você não deixe margem para se duvidar da sua experiência espiritual, se esforcem, cultive estas virtudes, não é? Porque fazendo isso você vai dar evidências, vai comprovar que você de fato é um cristão verdadeiro. É isso que ele está dizendo. Continue lendo. Porque é desta maneira. Que maneira? Cultivando virtudes. É dessa maneira que você vai para o céu. Não é? Qual é o caminho do céu? É o caminho do cultivo de virtudes cristãs. Não é? Então, isso é perseverança. Você vai para o céu mediante a sua perseverança. É sempre bom repetir. Perseverança não significa perfeição. Perseverança não significa que você não vá tropeçar e cair. Tudo isso pode acontecer. Mas perseverança significa que você vai continuar lutando, combatendo o mal que há em você, que há no seu entorno e cultivando uma vida santa, se esforçando cada dia mais
para se tornar mais parecido com Jesus. Então, isso aqui é perseverança. É perseverar nesse estado. Entenderam? 1 de João 3,9. Então, o mesmo João que diz que se você disser que não tem pecado, você é mentiroso, ele diz que o outro extremo também é verdade. Ou seja, se por outro lado você vive continuamente se deleitando no pecado e nada faz contra o pecado, é o sinal de que você não é nascido de Deus. Porque o que é nascido de Deus, ele não pode viver dessa maneira porque a divina semente foi plantada nele. Então, o que acontece com ele? Agora ele quer a Cristo. Cristo é precioso, ele tem desejos santos. Então, a divina semente provoca esses desejos santos. Então, tá claro aí que é perseverar no estado de graça, não é perseverar de qual. Aí é não perseverar, né? Quem vive no pecado não perseverou, abandonou, não é? Mas a gente precisa deixar isso claro. Ele persevera porque é preservado, né? Porque Deus o preserva. É isso mesmo. Você está reagindo ao que Deus está fazendo por você. Então, se você está lutando contra o pecado, fala, opa, isso aqui é um sinal de que Deus está preservando esse cara, não é? Agora, se ele não está perseverando, fala, talvez esse sujeito nunca conheceu a graça, não é? Ok. Agora, uma pergunta é sempre feita nessa altura da reflexão sobre esse assunto. A pergunta é: e quanto àqueles que caem de maneira total e final? Vai dizer assim, reverendo, eu entendi. Perseverança do santo significa que o verdadeiro crente, ele não cai de maneira total e final, não é? Mas, reverendo, a experiência parece apontar em outra direção. Olha, reverendo, eu conheço gente que andou com Cristo, serviu a Cristo, estava conosco na igreja, depois simplesmente apostatou, abandonou a Cristo, negou a sua fé e nunca mais voltou, morreu longe do Senhor. Essa pessoa não perdeu a sua salvação, reverendo? O que a gente pode dizer desses? Eles não caíram de maneira total e final? Irmãos, a nossa convicção é de que não. Abram 1 de João 2,19 e veja o que João diz a respeito de falsos mestres que abandonaram e apostataram da fé. Irmãos, todos nós sabemos pela Escritura, pelo ensino do próprio Jesus, que a igreja visível, ela não é composta só de verdadeiros crentes. A igreja visível, ela é composta também de gente que, de fato, não nasceu de novo, não foi regenerado. E parece que a intenção do Senhor não é que a igreja, como organização, a igreja visível, seja composta só de verdadeiros crentes. Por exemplo, na igreja
No pequeno grupo que Jesus treinou, os apóstolos, não é? O pequeno grupo lá de 12, a gente sabe que tinha um que não era cristão, era um traidor, e estava lá, não é? Judas o Iscariotes. Então, nem todo que é externamente judeu, diz Paulo, é internamente judeu. A circuncisão que conta não é a circuncisão da carne externa, mas é a circuncisão do coração, diz Paulo escrevendo aos Romanos. Portanto, na igreja você pode ter, e tem, a gente sabe disso, pessoas que têm o nome no hall de membros da igreja, professou publicamente a sua fé, recebeu o batismo cristão, canta e adora, canta os louvores do Senhor junto com o povo de Deus, vive como se crente fosse, fala como crente, não é? Parece crente. A gente sabe que isso pode acontecer. Então, o que João está dizendo aí é que esses que apostataram, de fato, nunca foram verdadeiramente cristãos. Então, o nosso entendimento é que não perdeu a salvação, ou seja, nunca teve, não é? Parecia, mas não era. Então, esta é a explicação que nós damos para esses tipos de acontecimento com base nesta palavra de João. Pois não, Jurandir? É verdade. A Bíblia deixa muito claro que há essas duas dimensões do povo de Deus, não é? Há uma dimensão visível. Por que a gente chama de igreja visível? Porque ela é palpável aos nossos sentidos. Então, Igreja Presbiteriana Iguaçu, vamos ter assembleia, né? Eu digo, e o daí? Veja lá o hall de membros da nossa igreja. Quantos membros nós somos? Ele vai lá no computador e puxa a lista lá. Eu tenho nome, sobrenome, endereço de todo mundo. Então a igreja é visível, é palpável, não é? É perceptível. Então essa é uma dimensão da igreja. Mas tem uma dimensão da igreja que a gente chama de igreja invisível. Ou seja, só Deus sabe quais são de fato os dele. E não cabe a nós fazer essa distinção. Jesus Cristo disse o seguinte, que a gente precisa tomar cuidado e deixar que na consumação o Senhor faça a separação entre o trigo e o joio, porque na pressa de arrancar o joio, você corre o risco de arrancar o trigo. Então, a gente não pode fazer juízo sobre a respeito da condição do coração de ninguém. Nós não podemos fazer juízo. Só Deus sonda o coração. Se o indivíduo professa a fé cristã, age como cristão, nós temos que tratá-lo como cristão. Lhe dar a destra de companhia, dizer você é um dos nossos, não é? É meu irmão em Cristo. Oh, mas, reverendo, e quando a igreja disciplina alguém, tem que excluir alguém, não está fazendo juízo sobre a condição dele? Não, não está. No processo disciplinar, o que a igreja faz é julgar atos, atitudes, e não a condição do coração. Então, o que a igreja faz é dizer, irmão, a sua atitude não é uma atitude cristã, você precisa se corrigir. Se ele se corrigiu, ganhasse o teu irmão. Parabéns, não é?
continua tratando como irmão. Não é isso que Jesus falou? Vai ter com ele entre ti e ele só. Se ele te ouviu, ganhaste o teu irmão. No final do processo é dize-o à igreja. Se ele não ouviu a igreja, considera-o gentio e publicano. Ou seja, enquanto você permanece nessa condição, eu não posso tratá-lo como um dos nossos. A hora que você se corrigir, então a gente julga atitude. Isso você pode julgar. Essa atitude, esse ato, esse comportamento não é um comportamento cristão. Então, você, como cristão, precisa ter um comportamento condizente com a sua fé. Percebe? Não é julgar a condição. Eu não posso dizer você não é salvo, não. Só Deus pode dizer isso. Eu não posso julgar o coração das pessoas. Entendeu? Então, isso pertence ao Senhor. Deixa Deus fazer o que lhe compete, não é? Isso pertence só ao Senhor. Só Ele pode julgar os corações. Muito bem. Capítulo 17 ainda. Chegamos agora ao parágrafo 2º. Esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas depende da imutabilidade do decreto da eleição procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. De todas estas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Então, esse é o 2º parágrafo, não é? Nós já vimos que a perseverança, a perseverança dos santos, ela é certa. Podemos estar plenamente certas dela. Mas qual é a base dessa certeza? Então ele está dizendo o seguinte: a base dessa certeza não é a força de vontade deles, não é o livre-arbítrio deles, entendeu? Então, os santos perseveram não por causa da força de vontade deles. A perseverança dos santos não depende simplesmente da força de vontade deles, mas depende de quê? Da vontade de quem? Da vontade de Deus. Então, olha Efésios 1:5. Alguém leia Efésios 1:5 e lê também o verso 11 desse mesmo capítulo. Ildei, por que é que Deus predestinou você? Foi segundo o quê? Foi segundo o beneplácito da vontade dele. Foi vontade dele, desejo dele. Então, é a vontade de Deus a base dessa perseverança e não a nossa própria vontade. Verso 11. Então, o que os nossos irmãos estão dizendo aí é que esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles. Por que eu posso ter certeza da perseverança dos santos se a nossa vontade não garante isso? Então, a primeira razão é a imutabilidade do decreto da eleição. Então, se Deus decidiu por sua salvação
antes da fundação do mundo, você pode ter certeza de que ele vai completar essa obra, porque o decreto dele é imutável. A gente toma decisões, a gente planeja fazer coisas, mas de repente a gente precisa mudar os nossos planos, não é? Você às vezes muda o seu plano por, por impotência de realizá-los. Você estava planejando fazer alguma coisa, dependia de, de recursos financeiros e você teve que abortar o plano porque a grana foi curta. Então é melhor não. Eu estava pensando em passar as minhas férias em Nova York, mas eu vou para o Guriri mesmo porque não deu. Abortei o meu plano. Não é assim? Às vezes a gente faz isso, não é? Então, tem que abortar o plano por incapacidade. Deus não tem incapacidades. Ele pode todas as coisas. Ele não precisa abortar o plano. Se ele desejou isso antes da fundação do mundo, continua desejando. Ele não é impotente. Nós, às vezes, temos que abortar um plano porque a gente percebe que iria fazer bobagem, né? Quando eu planejei, me parecia uma boa ideia, mas de repente eu fui considerar certos aspectos que eu não tinha considerado. Falei, gente, vou fazer bobagem, é melhor não. Aí a gente aborta o plano. Eu até poderia realizá-lo, eu tenho recursos para fazê-lo, eu posso fazê-lo, mas eu acho melhor não, porque cheguei à conclusão de que o plano não é sábio. Deus não aborta plano por falta de sabedoria, ele tem toda a sabedoria, não é? O plano de Deus não pode ser melhorado, porque ele é perfeito, não é? Tudo que ele faz é perfeito. Então, Deus é imutável. A sua vontade é imutável. Se ele desejou salvar você antes da fundação do mundo, isso nunca vai mudar. É o decreto dele. Isso é imutável. Então, a certeza da perseverança dos santos está baseada na imutabilidade do decreto da eleição. Tá claro? Outra coisa que garante, não é? Bom, aí estão textos aí, inclusive um que o Ildeir leu conosco, é Isaías 46, mas estão textos aí que mostram que o decreto do Senhor é imutável. Acho que nem precisa ler por enquanto, né? Mas esses textos todos eles mostram que Deus não, o decreto dele é imutável. Mas só para terminar, vamos parar por aqui aí, ó. Também a certeza da perseverança dos santos está baseada no livre e imutável amor de Deus o Pai. Gente, a Bíblia diz que Deus nos amou com amor eterno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus amou você, colocou o seu coração em você, como ele é imutável, o seu amor também é imutável. Não tem nada que você faça que faça Deus amar você mais. Não tem nada que você faça que faça Deus amar você menos. Porque ele nunca amou você por coisas que estão em você. A causa, o motivo do amor dele por você está nele. Isso não é maravilhoso? Isso não enche o coração da gente de segurança? Saber que nossa relação com Deus depende do amor dele.
Ele não ama você mais por qualquer coisa que você faça. E ele não ama você menos por qualquer coisa que você deixe de fazer. Então, é isso que significa dizer que ele nos amou com amor eterno, não é? Jeremias 31:3 e Efésios 2:4, e a gente termina aqui. É. 31:3, alguém leia? Jeremias? Com amor eterno eu a amei, por isso, com laços de amor eu a atraí, com bondade, benignidade, não é? E Efésios 2:4. Isso. Olha, você estava morto, Ildei, espiritualmente. Não podia fazer nada que pudesse motivar, atrair o amor de Deus por você. Por causa do amor dele, ele lhe deu vida, não é? Então, a, a perseverança dos santos, ela é certa porque ela depende do livre e imutável amor de Deus. O amor de Deus é livre no sentido de que o motivo dele não está no objeto do seu amor. Não depende, ele é livre. Ele não ama você por alguma razão que esteja fora dele. Não tem nada fora dele que obriga ele a amar você. É livre. Vem dele, não é? Então, esse é o tipo de amor com que Deus nos ama. É coisa que a gente nem imagina. É algo que está além da nossa capacidade de compreensão das coisas. É um maravilhoso amor, não é? Oi. Como é que está aí? Leia para nós, para refrescar a nossa memória. Uhum. Por que é que Deus amou o seu povo Israel? Não era o povo mais obediente da face da terra, não era a nação mais interessante, não era a maior, não era a mais poderosa. Deus sempre teve uma certa predileção de colocar o seu coração em objetos humanamente desprezíveis. Ele escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias, as que não são para envergonhar as que são. Por que ele faz assim? Para deixar claro que não depende de quem quer ou de quem corra, que o motivo do amor dele não está no objeto do seu amor.